Bom, essa é uma aula um pouco diferente. É, Normalmente não nas escolas, no cursinho, a gente não tem uma aula específica sobre essas questões ambientais. Elas são introduzidas em diferentes aulas, então são questões dadas de forma separada. E a minha ideia é juntar elas para poder evidenciar as diferenças e facilitar o entendimento, porque muitas vezes são conceitos que ficam confusos. Então, a ideia dessa aula é tentar ajudar a diferenciá-los, até porque esse é um dos conteúdos mais cobrados, né? Essas questões ambientais, meio ambiente, no Enem. Para começar, fazer uma breve introdução, há quem diga que há cientistas, né, que dizem que a gente está no antropoceno, né? Que nos anos 2000, mais ou menos, a gente deixou o Holoceno para trás e começou o Antropoceno, que justamente é a era do homem. E essa era ela é marcada pelo homem como um agente transformador da paisagem, dos recursos, de tudo. E uma característica é que, à medida que surgem novas tecnologias, à medida que o homem desenvolve novas tecnologias, os problemas ambientais são acelerados, como uma relação direta, praticamente, né? Porque ocorre mais exploração, ocorre mais queima de combustíveis e tudo mais. Então, para começar, falar um pouco de poluição, né? Então, a gente tem duas principais divisões, que seria a poluição dos rios e a poluição da atmosfera. Começando pela poluição dos rios, o que polui os rios? O que polui os lagos? O lixo orgânico, onde também é acrescido excreções humanas, excreções animais, né? Então, o esgoto e resíduos agrícolas e industriais, né? Então, pensar que toda produção agrícola e toda produção industrial, ela tem um produto. Esse produto é nocivo para a natureza. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na produção agrícola, a produção agrícola ela utiliza fertilizante, utiliza agrotóxico, e essas substâncias elas vão para algum lugar, elas precisam ir para algum lugar. Então, muitas vezes elas chegam aos rios, né, ou pelo solo infiltrado e chega até aquíferos. Enfim, essas substâncias elas vão poluir esses rios. E aí, o que que a gente vai ter de consequência, né? A gente vai ter redução da qualidade e da capacidade do consumo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Rio Tietê, de São Paulo, muitos de vocês já devem ter ouvido falar que é, pais, avós de vocês já nadaram no Rio Tietê, já consumiram água, e hoje é um esgoto enorme, praticamente, aquele rio, né? Então, por quê? Porque concentrou muitas pessoas, é, muito esgoto ali chegando nesse rio. Então, houve a redução da qualidade e da capacidade desse rio, né? Então, é nesse sentido que a gente fala dessa redução. Outra consequência é o aumento da matéria orgânica nesses corpos d'água. Então, a gente vai começar a ter concentração de lixo, de esgoto, né? De várias substâncias, vários materiais que vão começar a se aglomerar ali e que vão causar um prejuízo do desenvolvimento da vida vegetal e da vida animal. Como? Quando a gente tem uma concentração de matéria orgânica, a gente tem um acúmulo de sedimentos, digamos assim, nesses corpos d'água, o que vai deixar a transparência desse corpo d'água afetado, né? Porque a gente está tendo um acúmulo ali de matéria orgânica, então a gente vai ter um prejuízo dessa transparência, dessa qualidade. E isso vai afetar diretamente a fotossíntese, por exemplo, né? Porque a luz solar ela vai ter mais dificuldade de
infiltrar essa água. E como consequência também, animais que se alimentam, por exemplo, desses vegetais já vão ter um prejuízo direto, né, entre aspas, e também pela qualidade da água, né? Esses animais eles vão ser muito afetados. E aí a gente tem a poluição do ar, né? Quando a gente fala de poluição do ar, a gente está falando de acréscimo de partículas no ar de forma irregular que podem causar um prejuízo, né, para o ecossistema. E aí a gente tem dois tipos de poluentes. Os naturais, que no caso a gente está falando de vulcões e neblinas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma erupção vulcânica muito grande, as partículas do ar aumentam significativamente por alguns anos. Então, tem um impacto muito grande. Só que esses poluentes naturais, no caso, a gente está falando de acontecimentos periódicos, né, que tem momentos específicos em que ocorrem. Já quando a gente fala de poluentes artificiais, que é o mais importante nesse momento, a gente está falando de uma liberação de partículas constante na atmosfera, de gases. Então, a gente está falando de uma poluição muito mais maléfica para a atmosfera, né? E quais são as principais causas dessa poluição, dessa liberação de partículas e gases? Bom, a gente está falando das indústrias e das fábricas, né? Então, queimas constantes, né? Produção de substâncias que são liberadas para a atmosfera também, usinas de energia, combustão e queimadas, veículos automotores, aerossóis, sprays e tintas, atividade mineradora e decomposição de resíduos orgânicos, né? São os principais, tem muitos outros, né? Daqui também a gente consegue tirar os principais, quando a gente fala de liberação de poluentes, combustão principalmente, e as queimadas, as indústrias e os veículos automotores. E aí, essa poluição do ar, ela vai ter uma consequência, né, para a sociedade, para o meio ambiente. E quais são essas consequências, né? Primeiro a gente fala das consequências para a população, que no caso, em geral, a gente está falando de problemas respiratórios, né? Dificuldade de problemas respiratórios, tosse, irritação no nariz e olhos, agravamento de problemas cardíacos e respiratórios, desenvolvimento de câncer, né, diversos tipos, entre outros. Eu não sei se alguém já teve a experiência de sair de uma cidade mais de interior, com mais vegetação, e ir para uma grande metrópole, mas se você já teve, você deve ter percebido que você teve irritação na garganta, mais dificuldade de respirar, que é justamente por conta dessa poluição mesmo, né, dessa diferença de ar que tem de uma cidade mais interiorana para uma cidade mais metropolitana. E a gente vai ter as consequências para o meio ambiente também, né? No caso, a gente está falando do agravamento do efeito estufa, do aquecimento global e da chuva ácida. O que é a chuva ácida, né? A chuva ácida é qualquer chuva com pH menor que 5,6. Lembrando que na escala de pH, quanto menor o número, né, de uma escala de 1 a 14, quanto menor o número, mais ácido ele é. Em grandes centros urbanos, são comuns que as chuvas cheguem com pH igual a 4,5, né? Então já é bem menor do que o limite para ser considerado de chuva ácida. E qual que é a grande questão da chuva ácida, né? Como que acontece a chuva ácida? Por que que ela ocorre? Bom, ela ocorre pela reação da água da chuva com os poluentes, com os gases que estão na atmosfera. Então, quando eu falo que em grandes centros urbanos Então, quando eu falo que em grandes centros urbanos são comuns chuvas com pH igual a 4,5, né, que é menor do que o que é considerado como chuva ácida, eu tô falando porque nas grandes metrópoles, em grandes centros urbanos, a gente tem maior quantidade de gases e partículas na atmosfera, que é causado pela indústria, pelos veículos, né, por toda atividade que ocorre
na, nos centros urbanos, né, pela concentração econômica das indústrias, principalmente. E o principal gás que está envolvido na chuva ácida são os óxidos de enxofre, né, que é justamente são justamente liberados pela indústria. O efeito estufa é importante lembrar, antes de tudo, que ele é fundamental para a vida na Terra. Então, quando a gente fala efeito estufa, a gente não está falando de nenhum fenômeno negativo, nem nada. Então, é importante entender qual é o problema. O problema é o agravamento desse efeito estufa. Então, tá. O que é o efeito estufa? Quando o Sol manda a radiação para a Terra, essa radiação reflete e é liberada para a atmosfera. Só que no meio do caminho, antes dessa liberação, essa radiação ela encontra gases que estão ali na atmosfera, são naturais. E esses gases, eles absorvem essa radiação e transformam em calor. E ao invés de liberar esse gás para a atmosfera e simplesmente falar tchau, eles, eles fazem com que esse gás ele retorne para a superfície. Então, esses gases, eles ajudam a manter o calor na atmosfera e ajudam a manter as temperaturas médias do planeta, né? Então, sem o efeito estufa, a gente não conseguiria ter vida, né? Porque a gente não conseguiria ter um calor suficiente na atmosfera para conseguir viver. E aí, qual que é o problema? O problema é a intensificação do efeito estufa, que é justamente a concentração cada vez maior de partículas e gases na atmosfera, né? Que é justamente causado, como eu já disse, pela atividade industrial, pela quantidade de veículos, né? Enfim, né? Por conta dessas atividades humanas, né? Pelas queimadas, pela combustão, que vai causar um excesso de gás, que vai causar um excesso de liberação de gases e partículas na atmosfera. E aí o que que acontece? Se esses gases eles estão transformando a radiação em calor e estão devolvendo para a superfície, significa que quanto mais gases eu tiver na atmosfera, mais calor vai ser transformado. Então, mais calor vai ser liberado para a superfície. Então, cada vez mais, com esse aumento de partículas, eu vou ter um aumento das temperaturas. Então, é uma relação diretamente proporcional. Quanto mais gases, mais maior a temperatura que a gente vai ter na superfície. E esse aumento da temperatura é conhecido como aquecimento global, né? Que já é um outro problema. O que que é o aquecimento global, né? A gente está falando, então, do aumento das temperaturas médias do planeta, que é causado pelas práticas humanas, como eu já falei, né? Por conta da atividade industrial, queimadas, combustão, enfim. E o principal gás intensificador é o gás carbônico. Então, também entra aí o grande problema do desmatamento, por exemplo, né? Porque as árvores são grandes acumuladoras de CO2. Eles constantemente eles guardam, né, o CO2, o gás carbônico, em seus corpos. Então, quando a gente desmata, a gente libera gás carbônico. Então, esse é um dos principais problemas do desmatamento hoje. Além disso, né, quando a gente faz, por exemplo, a gente queima combustíveis fósseis, a gente também está liberando uma quantidade imensa de gás carbônico, porque essas substâncias, elas reservam gás carbônico na sua composição. E aí, para falar dos próximos problemas, a gente fala um pouco da urbanização, né? Então, a urbanização, ela se dá, né, pela concentração de pessoas num determinado ambiente. E nesses ambientes a gente vai ter um aumento de construções, que justamente, né, são os prédios, as casas e rodovias, e a retirada de vegetação, obviamente, né? Toda vez que a gente tem a expansão urbana, a gente tem o desmatamento como fator aí principal. E aí o que que acontece, né? Com esse aumento de construções, com pavimentação, né, com construção de casas, prédios, a gente tem um aumento do escoamento superficial, que é importante entender. Quando a gente tem uma área verde,
por exemplo, né? Aqui no caso desse círculo, a gente tem, perdão, no círculo de cima, a gente tem uma infiltração grande, 50% aqui no caso. Por quê? Porque os matos e o solo têm essa capacidade de infiltrar. Quando a gente fala de urbanização, a gente está falando da retirada dessa vegetação e da passagem aqui de pavimentação, de concreto. Então, não vai ter como mais essa água ser absorvida, né? São poucas áreas que vão ser absorvidas, né? Por exemplo, aqui 30%. Então, a gente já tem uma redução de 20%. E esse 30% vai ser o quê? Vão ser parques localizados nessas cidades, vão ser praças, né? Em geral. E 45% dessa água, ela vai ser mandada para o esgoto pluvial. Então, a gente vai aumentar o escoamento e reduzir a infiltração, certo? Além disso, a gente vai ter escoamento de telhados, né? Enfim. Então, a grande diferença de uma área urbana para uma área rural, por exemplo, é justamente a quantidade de água que vai ser infiltrada e a quantidade de água que vai ser escoada superficialmente, né? Então, quando a gente está falando de áreas mais rurais, a gente está falando de uma infiltração mais eficiente, enquanto nas áreas urbanas a gente está falando de escoamento superficial grande, porque não tem mais essas áreas verdes, esses solos, para fazer essa absorção. E um outro problema vai ser a formação de ilhas de calor, né? O que são as ilhas de calor? As ilhas de calor é um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura de uma área urbana se comparada a uma zona rural, por exemplo. Então, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de sair, principalmente de noite, que você sente mais diferença. Sair de uma cidade, de uma área mais urbana e ir para uma área mais rural, ir para uma chácara mais afastada da cidade. E conseguir perceber essa diferença de temperatura. Quando a gente sai da cidade e vai para a zona rural, é como se a gente abaixasse significativamente as temperaturas. Então, as ilhas de calor são justamente isso, né? Essa falta de vegetação nos centros urbanos causa um aumento das temperaturas, porque a gente não vai ter essa vegetação para amenizar a radiação solar e a absorção do calor, certo? Então, essas são as ilhas de calor. Já a inversão térmica é um processo natural que ocorre, né? Que é o impedimento da circulação natural dos ventos, né? Quando a gente pensa na circulação dos ventos, a gente lembra que o ar mais frio, ele sempre vai querer descer, porque ele é mais denso. E o ar mais quente sempre vai querer subir, por quê? Porque ele é menos denso. Então a gente está falando de um ciclo que é natural, mas que de vez em quando é desestabilizado. Por exemplo, de madrugada ocorre isso. Por quê? Porque o solo ele esfria, né? Porque ele libera calor. E o ar que está aqui na superfície, ele também está frio. Então, como o solo não está aquecendo o ar superficial, esse ar vai continuar frio. Então, ele não vai conseguir esquentar e subir e dar lugar para esse ar quente que estava em cima, que está sendo esfriado, descer e ser esquentado de novo pela superfície, subir e fazer esse ciclo. Então, ele é interrompido, né, e cria um momento de desequilíbrio. E aí, o que que acontece? Quando a gente fala de grandes centros urbanos, a gente está falando de áreas que concentram muitas partículas na atmosfera. E aí é que está o problema da inversão térmica. Quando a gente está num centro urbano com muitas partículas e essa rotatividade do ar não acontece, a gente tem um acúmulo de partículas na superfície, ou seja, no ar que a gente respira. E isso acontece muitas vezes no inverno, principalmente, né, que o ar fica mais denso. Não à toa que a gente tem, né, dados aí que mostram que no inverno os problemas respiratórios aumentam consideravelmente, né, justamente por isso, por esse acúmulo de partículas, né? Então, nos grandes centros urbanos, essa rotatividade ela não vai acontecer, certo?
o ar quente não vai conseguir descer, o ar frio não vai conseguir subir, e essas partículas vão ficar concentradas aqui, nessa parte mais superficial, que é justamente o ar que a gente respira, e por isso é um problema, porque vai causar problemas respiratórios em milhares de pessoas, e muitas vezes pode causar até problemas muito graves, né? Então, essa é a grande questão da inversão térmica. Quando a gente fala de uso da água, no caso, o que eu queria chamar a atenção é especificamente para o uso da água na irrigação, né? A gente tem diferentes formas de uso da água, né? Que é o uso potável, uso urbano, a irrigação na agricultura, uso industrial, geração de energia, recreação e finalidades ambientais. Cada uso tem sua parcela de utilidade, a parcela que usa da água, né? No caso da irrigação, são quase 70% da água doce disponível usada na irrigação. E o que que acontece? Essa irrigação, ela faz um consumo muito alto dessa água, e esse alto consumo se dá principalmente pelo desperdício que ocorre. A falta de eficiência dessa irrigação faz com que muita água seja desperdiçada e, por isso, esse consumo seja enorme, né? Muito grande. E, além disso, essa prática, né, da agricultura, ela afeta a qualidade dos solos e da água depois, né? Porque ela utiliza agrotóxicos e fertilizantes e essas substâncias, como eu já tinha dito, elas infiltram no solo e infiltram e também chegam aos rios, né? Aos mananciais. Então, a irrigação, ela tem um grande problema no consumo e também depois no resto desse corpo d'água, porque além de consumir muito, ela também polui aquilo que tem. Então, é importante entender isso, né? E entender que essa irrigação ela precisa ter uma eficiência maior para poder ter uma qualidade maior, para poder ter um consumo de água menor. Então, essa é a grande importância da questão da água, grande importância mesmo. E na questão das matérias-primas, né? A gente falando aqui no caso, né? As matérias-primas são utilizadas para quase tudo, né? São utilizadas para produzir uma determinada mercadoria. Então, basicamente tudo, né? A principal matéria-prima vegetal é a madeira, né? No caso, que é um dos grandes problemas, né? Porque a gente tem o desmatamento hoje, que é muito intenso, justamente para fazer essa retirada da madeira. Uma prática que ajuda a, a reduzir os impactos do desmatamento, no caso, é a silvicultura, né? Que é a utilização de madeira de reflorestamento. Então, eu vou plantar basicamente a árvore que eu vou utilizar. Então, é um ciclo, né? Então, isso ajuda um pouco a reduzir o desmatamento, né? Mas é uma questão muito complicada. Os produtos minerais, as matérias-primas minerais, né? São principais. São a bauxita, o ouro, o cobre, o zinco e o amianto. E o animal, no caso, né, seriam os produtos da caça, da pesca e da pecuária, além dos produtos derivados, né? No caso, por exemplo, o ovo, a manteiga, o leite, né? Então, esses são os produtos animais. E aí, como que a gente tenta reduzir isso, né? A gente tenta reduzir o consumo dessa matéria-prima, e tentar ajudar um pouco, né, a não esgotar esses recursos, por exemplo. A reciclagem é uma questão muito importante, porque a reciclagem ela evita, né, que retire muita matéria-prima do meio ambiente e faça a reutilização mesmo. Então a gente reduz a quantidade de matéria-prima retirada do meio ambiente. E o uso sustentável, né, o uso consciente, não tirar mais do que necessário, é, avaliar se é realmente necessário, se é realmente insubstituível, analisar tudo isso.
porque é uma questão realmente muito delicada. E é isso, né? Essa é uma aula mais curta mesmo, mas justamente com o intuito de entender um pouco essas questões ambientais, entender qual a diferença de ilha de calor, da inversão térmica, para aquecimento global, para efeito estufa, né? Entender essa diferenciação e entender qual é o papel do homem nisso tudo, né? Entender quais são os agravantes, né? Enfim, essa é a ideia dessa aula. E qualquer dúvida, vocês podem procurar as monitorias. E é isso, tentem resolver exercícios para fixar bem essas diferenças, porque essas são questões, em geral, têm uma certa facilidade maior do que uma questão teórica, né? Então, é importante entender e acertar essas questões no vestibular, né? Porque elas têm um peso maior. Então, tentem resolver exercícios, tentem dar uma estudada, treinar essas questões, que não só caem na geografia, como também na biologia, né? E em outras, em outras matérias também, né? Então, é isso.